Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Em outras traduções vai dizer, para levar os meus filhos para a escravidão. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, e pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam com o que sobrar. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que sempre nos conduz em triunfo. Obrigado, Jesus, porque todas as vezes que nos reunimos diante de ti, o Senhor fala conosco. Peço agora, Senhor, a tua ajuda, peço agora a tua unção, peço agora o teu azeite sobre esse lugar, sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, como um canal, um facilitador, um expositor simples e claro da tua mensagem, que não seja apenas interpretação textual, Senhor, mas que seja a palavra rema, palavra revelada, palavra poderosa, palavra de Deus, instrução do alto, aquilo que vem, Senhor, como uma unção poderosa para despedaçar todo o jugo, que todo peso, todo fardo, Senhor, carregado até aqui, seja agora trocado contigo, porque tu mesmo disseste: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. A ti, Deus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto, irmãos, vai falar sobre um milagre extraordinário, poderoso e sem precedentes até então. Nunca ninguém tinha vivido uma experiência similar à experiência que essa mulher e essa família vão viver. É importante pontuar isso no começo da mensagem, para que você possa se incluir no poder de Deus e nos milagres que o Senhor pode realizar também na sua vida. Porque é verdade que algumas coisas que acontecem conosco acontecem através de um reflexo, através de uma esperança que surgiu ao olharmos Deus fazer na vida de outro. Quem sabe você caminha com pessoas que viveram grandes coisas com Deus e ao perceber, ao ver na vida do outro, isso também enxertou, introduziu fé em você para crer que aquilo que aconteceu na vida
do outro na vida do teu próximo também é possível de acontecer na sua vida. Também é verdade que algumas das nossas necessidades não estão abertas, reveladas, não estão ali como um exemplo de acontecimento palpável, factível na vida de outros. Talvez o que você está pedindo para Deus é algo que você nunca viu acontecer na vida de ninguém. Talvez o que você precisa para mudar a tua história é algo que, ao olhar para essa necessidade, para essa demanda, a sua fé entra em conflito, porque quando você olha em volta e quando você recorre aos seus arquivos de memória sobre testemunhos daquilo que já aconteceu com outros, talvez você não encontre subsídios que possa afirmar a sua fé dizendo: olha, aconteceu na vida do outro, também pode acontecer na minha vida. Talvez o milagre que você precisa seja inédito. Talvez o que Deus vai realizar na sua vida vai ser algo que nunca aconteceu com ninguém na sua casa, ninguém da sua família. Talvez na igreja, talvez na cidade, talvez na nação, nunca algo similar aconteceu com alguém. Agora, a boa notícia é que o Deus poderoso que desceu dos céus para nos salvar, o nosso amado Jesus Cristo, ele foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. E a palavra diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Em Lucas 4 vai dizer que o nosso Deus também é o Deus do impossível, que para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se o teu milagre ainda não aconteceu ao redor, perto ou com alguém, isso não é para intimidar a tua fé, mas é para despertar em você uma fé ainda maior de que o Deus que ainda não realizou algo parecido tem sim poder para começar a fazer algo grandioso e inédito na tua vida nessa manhã. Então, irmãos, essa é uma história que vai nos impulsionar a esse entendimento. Tudo que Deus vai fazer, vai realizar, Ele vai preparando o ambiente para que seja realizado. E uma das marcas da construção humana, daquilo que os homens podem fazer e podem realizar, é que tudo que os homens podem fazer, realizar, construir, edificar, precisa de uma matéria-prima. Tudo que os homens vão construir, tudo que os homens vão melhorar, aprimorar, só pode ser feito a partir de um subsídio, de uma matéria-prima. Tudo que vamos formar e fazer tem que partir de algo. Se você for construir uma casa, você vai precisar dos materiais para a construção. Não basta ter a ideia, não basta ter o projeto, você precisa dos materiais, dos elementos que vão ser colocados ali como matéria-prima para aquela construção. Se você é um empresário e você tem aí o seu empreendimento, para avançar, para crescer, você precisa da matéria-prima. E a matéria-prima, no caso dos vendedores, pode ser um produto já feito, mas que nesse caso também se transforma em um subsídio. Nós aqui trabalhamos com ação social e fazemos isso quase que diariamente. Hoje pela manhã, ali atrás já estavam tomando café pessoas que estão em necessidade nesse momento. E quando nós preparamos o café, nós oramos, nós pedimos ao Senhor graça que quando as pessoas cheguem ali, o ambiente de glória já esteja esperando aquelas pessoas. Depois nós pregamos a palavra, eles tomam banho, recebem roupas. Mas a verdade é que o café só é possível porque nós temos a matéria-prima. Porque algumas pessoas se disponibilizam a doar, a entregar, a colocar nas mãos da igreja, nas mãos dos irmãos que preparam esse café, o subsídio, a base, a matéria-prima. E em todas as áreas humanas você vai se deparar com essa barreira, com essa limitação. Tudo que nós vamos fazer e construir perpassa ou passa por esse quesito básico que é ter a matéria-prima, que é ter um elemento inicial para começar aquele projeto. Às vezes a matéria-prima não é palpável, não é factível, não é algo que você possa ver com os olhos. Às vezes a matéria-prima para um grande empreendimento começa com um bom projeto.
com uma boa ideia, com algo que o Senhor coloca no teu coração, e a partir dessa visão, a partir dessa revelação, a partir desse discernimento, você começa a caminhar e todo o resto vem, os recursos vão aparecendo, as pessoas que vão te ajudar vão aparecendo, a equipe vai se formando, mas tudo isso começou com algo, com um subsídio, com uma matéria-prima que Deus te deu, que foi o projeto. Então tudo que os homens vão fazer começa com uma matéria-prima. Começa com algo elementar, com um primeiro elemento, e dali então tudo é construído. A partir dali tudo vai avançando. Com os homens é assim. Agora com Deus é diferente. Deus, ele não precisa de algo material para começar um novo projeto. Deus não precisa de uma matéria-prima, de um subsídio, para começar a fazer e estabelecer algo novo na minha e na sua vida. Nós não precisamos ter absolutamente nada para que Deus comece uma grande revolução na nossa história. E por isso nós podemos seguir ao nosso Deus, porque o nosso Deus é aquele que usa como matéria-prima o nada. Se você olha para uma área da sua vida e diz: nessa área eu estou arrasado, nessa área eu estou em frangalhos, nessa área eu estou em colapso, não me restou absolutamente nada nessa área. A boa notícia é que o nosso Deus usa como matéria-prima o nada. Aquilo que nós não temos para oferecer é aquilo que Deus tem para começar a realizar uma obra poderosa na nossa história. Então, gente, nós como igreja devemos caminhar debaixo dessa esperança, que ainda que não tenha uma semente sequer, que ainda que não tenha nenhum vestígio de algo ali para começar uma revolução, o nosso Deus é um Deus que começa coisas grandes absolutamente do nada. Esse texto que nós vamos ler é um texto poderoso que nós lemos. Esse texto é um texto que traz ali peculiaridades de um grande milagre que começa a partir do nada. O texto vai dizer que essa mulher, ela tinha um problema que se irradiou para várias áreas da sua vida. Esse problema foi tão grave que ocupou pelo menos 4 pilares da existência dessa família e dessa mulher. Isso também às vezes acontece conosco. Nós temos um problema em uma determinada área e aquele problema vai se agravando e ele sai daquela área e vai contaminando todo o resto. Essa era a condição dessa família, dessa história e especialmente dessa mulher. O texto vai dizer que ela tinha perdido o seu marido tinha falecido. Então começa a história com um grande problema emocional. Às vezes, gente, nós nos deparamos na vida e essa é uma marca da vida. Essa vida em que aqui estamos, essa parte da existência, ela é finita. Estamos aqui em transição, estamos habitando em um corpo que é um veículo que vai ficar aqui 60, 70, 80 anos. Para alguns um pouco mais, mas não foge muito disso. E chegará o dia então que a despedida desse plano vai acontecer. E alguns de nós nesse período pandêmico, nesse período de doenças que se alastraram sobre a terra, na nossa geração, passamos recentemente por algo similar. Perda de familiares, perda de amigos, pessoas que nós amávamos e que aos nossos olhos de maneira precoce partiram para a eternidade. E diante dessa separação, diante dessa morte, é inquestionável que um problema se instala, que uma situação difícil se instala, porque nós temos um espírito que é eterno e temos muita dificuldade de lidar com aquilo que é temporal, finito. Então, talvez ao longo da caminhada você já enfrentou algumas vezes essa dor da separação, essa dor da morte, essa dor da partida de alguém que você estimava demais. Outras pessoas lidam com a perda, com a morte,
não é apenas de pessoas, mas talvez o que morreu para você foi um sonho, foi um projeto, foi um relacionamento, e que dói tanto quanto a partida de alguém querido, porque quando um relacionamento que você depositava sua esperança se desfaz, é também um sentimento de morte, porque apesar do par estar vivo, o relacionamento já não existe mais, então o luto vem, a dor chega, e essa separação, esse problema causado pela morte também se apresenta. Essa mulher, ela estava vivendo essa dor, a dor de um marido que tinha partido, e ele não era um homem qualquer, a Bíblia vai dizer que ele era um servo de Deus, ele era um profeta, ele era alguém que caminhava com gente de Deus, era pessoa de boa fama, de boa reputação, que tinha uma vida ilibada, que tinha um caráter cheio de isonomia, e essa pessoa partiu. E como é difícil aceitar a perda, aceitar a partida, aceitar o final de algo que aos nossos olhos não teriam razões para acabar. Pessoas que têm uma boa vida, um bom testemunho e que de maneira abrupta partiram. Gente do bem que caminhava conosco e que de repente a relação rompeu, ruiu, acabou. Como é difícil administrar isso, e essa mulher tinha esse problema, um problema na área emocional. O problema da área emocional não era apenas contido nessa área, mas começou a se alastrar. O texto vai dizer que o marido morreu e o que o marido acreditava em Deus, ela disse para o profeta. Ela foi até o homem de Deus, até Eliseu, e disse: o meu marido morreu, o teu servo, e tu sabes que ele confiava, que ele cria em Deus, ele cria no Senhor. Agora o problema também se instala na área da fé, porque para os maus o mau destino é lógico, mas como continuar confiando quando algo do bem, algo bom acaba dando errado? Quando algo do mal vai embora, a gente até celebra. Agora, como confiar, continuar crendo em Deus, quando algo bom acabou? Quando algo que era de Deus, que servia a Deus, termina? Agora ela não tem mais o companheiro e a sua área emocional está fragilizada. Pessoas que estão longe da sua família também enfrentam isso, a família continua viva, mas porque ele está longe, ele se sente isolado, se sente sozinho, se sente sozinha, e enfrenta essa dificuldade emocional, e essa dificuldade emocional, se não for tratada, pode abalar a sua fé. Essa mulher agora tinha esses dois grandes problemas na sua vida. O marido era de Deus, era um homem de Deus, cria no Senhor, entretanto morreu. Coisas boas, meu irmão, também terminam. Bons projetos também às vezes acabam. Pessoas boas também partem para a eternidade. Porque Deus não olha para a morte como nós olhamos. Nós olhamos para a morte como o fim, e Deus olha para a morte como o recomeço. Nós olhamos para a morte como um ponto final, e Deus olha para a morte apenas como uma vírgula, porque isso aqui sim é terreno, é natural e é finito, mas quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, eles vão se abrir lá na glória, aonde o Senhor está e vai estar conosco para todo sempre. Então, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, diz a palavra, é recebida com alegria. Deus se alegra. Quando um santo parte e vai para Ele, existe júbilo e não tristeza. Aqui embaixo, obviamente, é a dor da saudade. Aqui embaixo, obviamente, um tempo de luto e lamentação. É um problema. Mas esse problema precisa ser visto debaixo da ótica do Senhor. Se você chegou aqui e recentemente, ou talvez há muito tempo, você enfrentou esse problema e ele não foi resolvido,
E até hoje você fica se questionando, dizendo: Senhor, por quê, por quê, por quê? E você não encontra uma resposta, e talvez o seu coração está ferido até hoje, por essa relação que acabou, por essa pessoa que partiu, por esse afastamento abrupto. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se essa perda foi de alguém que conhecia o Senhor, descanse, ela está na eternidade com o Pai. E você aqui, trate as suas emoções e continue preservando a sua fé, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida, não vai deixá-la inacabada até a vinda do seu Filho Jesus Cristo, é o que diz a palavra. Então, nesse termo, essa mulher estava assim, abalada. Ela estava agora também sofrendo questionamentos na fé. Porque se eu estou indo à igreja, porque a minha casa está em pé de guerra? Porque se eu estou seguindo ao Senhor Jesus, porque ao meu redor não tem paz? Se eu sou um servo, uma serva de Deus, porque lá no meu trabalho é um caos? Se eu estou servindo ao Senhor, por que essa tribulação, essa perseguição? Por que à minha volta parece que tudo está caindo? A palavra do Senhor vai dizer que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado. Que isso que você está sofrendo agora, meu irmão, é apenas uma pressão, é apenas um trabalhar de Deus. Que essa dificuldade lá na empresa, que essa dificuldade lá na tua família, que esse caos, apesar de você crer em Deus, não é eterno, é apenas um momento. Se você permanecer crendo no Senhor, será salvo tu e toda a tua casa, é o que diz a palavra de Deus. Então essa mulher agora está diante desses dois grandes problemas: morte do marido e abalo na fé, porque era um servo do Senhor. E o texto vai dizer que os credores, as pessoas às quais o marido devia, vieram até ela e estavam roubando, levando seus filhos para a escravidão. Mais dois grandes problemas. Não era apenas a morte do marido na vida emocional um problema, não era apenas agora um abalo na fé, porque o marido era de Deus e partiu. Agora ela também tinha que lidar com uma dificuldade econômica, porque os credores, a dívida agora estava batendo na sua porta. E quantas pessoas herdaram dívidas? E quantas pessoas que creem em Deus, que são do Senhor, mas que tiveram que herdar problemas que não eram seus? Tiveram que lidar com pessoas que carregavam traumas que você não causou. Gente que hoje ainda é melindrosa no relacionamento, por conta de um maltrato, por conta de um abuso, por conta de algo que aconteceu há anos atrás, e não foi nem com você, você nem fazia parte da história, mas hoje você é a pessoa que tem que lidar com esse trauma. Essa mulher estava vivendo exatamente isso, tendo que lidar para resolver um problema que ela não causou, uma dívida que foi herdada, um problema financeiro, um problema econômico. Uma das causas de maior incidência de separação, de litígio, não é a falta de amor, não é a falta de compreensão. Uma das maiores causas de rompimento de sociedades, de ruínas de empresas, está na condição econômica desfavorável. Quando faltam os recursos, todo o resto parece que cai. Isso pode ser uma realidade para o mundo, mas não será uma realidade para nós, porque o nosso recurso não vem da terra. Ainda que você esteja aqui com o bolso vazio, ainda que lá a gaveta da sua casa estejam se acumulando dívidas, ei, coloca a tua esperança no Senhor, porque a palavra de Deus diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, aos olhos humanos, a dívida pode ser impagável, mas o teu Deus é dono do ouro e dono da prata. Se você ficar firme nele, ele é a rocha eterna que no final vai te tirar desse lugar. Então essa é a condição dessa mulher, 3 grandes áreas abaladas. E por fim, há uma outra grande área, um problemaço familiar.
Os filhos estavam sendo levados como escravos. Hoje nós não temos mais essa condição. Nós não vivemos mais em uma sociedade que escraviza, que pega a pessoa fisicamente e leva e cerceia a sua condição de ir e vir. Hoje isso já não existe mais. Na nossa realidade, aqui no Brasil, em outros lugares no mundo, infelizmente isso ainda existe. Mas existe uma escravidão que é tão poderosa quanto aquela que aprisiona os braços e as pernas. É a escravidão da alma. Filhos e filhas que estão escravizados hoje em jogos digitais. Filhos e filhas que estão escravizados hoje na prostituição. Filhos e filhas que estão hoje escravizados por uma doença, por um trauma. Gente que não consegue avançar, não consegue romper porque está escravizada. E essa mulher agora estava enfrentando também esse grande problema de olhar para sua família e ver a escravidão tomando conta. E como é difícil, meu irmão, ver alguém que você ama se tornando escravo. Como é difícil ver alguém que você ama se transformando em um escravo da depressão. Se transformando alguém em escravo da ansiedade. Aonde por mais que ele faça força, que ela faça força, ele não consegue romper, não consegue avançar, não consegue se libertar. Esse era o cenário caótico em que essa casa estava imergida. Morte, fé abalada, dívidas e escravidão. O texto começa dizendo como ela encontrou a solução. Quizá você não tem essas áreas contempladas por essa dor. Quem sabe para você é apenas uma área, quem sabe para você não é uma dessas áreas citadas, mas seja uma outra área. Deus vai nos dar hoje o caminho pelo qual o milagre poderoso dele acontece. E essa mulher, ela conhecia a Deus também. E o texto diz que quando tudo isso aconteceu, ela tomou uma decisão, e é a primeira decisão que nós precisamos tomar. Quando você está diante de um grande problema, insolúvel, insolucionável para você, você vai precisar tomar uma grande decisão. Em quem buscar uma resposta. Algumas pessoas, diante da situação caótica, saem correndo para buscar ajuda humana. Algumas pessoas, diante de um caos, de uma fragilidade, saem correndo para buscar o apoio dos homens. E ajuda humana e compreensão, isso tudo é benéfico. Mas milagre, homem não pode fazer. Se você precisa de um milagre, só quem faz milagre é Deus. Talvez para você não é um remédio que resolva, para você tem que acontecer um transplante espiritual, senão não serve. Para você talvez é só uma transfusão de sangue. Ei, o Deus que muda a história continua fazendo milagre hoje. E ela toma uma decisão: eu não vou contar para os vizinhos. E você vai ler no texto, ela tinha uma boa relação com a vizinhança. Ela não saiu para contar para as pessoas, ela não foi para a internet, não. Ela correu para o homem de Deus. Ela correu para o profeta. O profeta naquele tempo era Deus na terra. Não era como agora, como nós, que nesse tempo o véu está rasgado e todo mundo tem revelação. E quem ora e busca o Senhor, Deus vem e fala. Não, antigamente Deus só falava com os profetas. E ela entendeu: a minha situação não pode ser resolvida pelos homens. Mas eu sei que acima dos homens existe um Deus poderoso que jamais perdeu uma batalha. E eu vou colocar a minha esperança nele, porque aquele que começou, ele vai terminar essa obra na minha vida. E ela corre para o homem de Deus, ela corre para a palavra, ela corre para a presença.
E a boa notícia é que o primeiro passo todos nós já demos nessa manhã. A boa notícia é que nós poderíamos estar em muitos lugares, mas decidimos correr para a casa de Deus, correr para a presença, correr para a palavra, correr para o lugar onde Deus está. Essa mulher vai até o profeta e agora ela começa a falar para Deus através do profeta. Olha, o meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele cria no Senhor. E agora vieram uns credores e estão tentando levar os meus filhos como escravos. E o homem de Deus olha para ela e diz: o que eu vou fazer por você? Ele faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Existem momentos em que Deus pergunta: o que você precisa? E o caos é tão grande, é em tantas áreas que a gente não consegue nem elencar o que é necessário que Deus faça. Tem dias que a tribulação é tão alta, a tormenta é tão intensa, que a gente está tão angustiado que não sabe nem começar a dizer qual é o problema. Existem períodos na vida que a opressão é tão forte, que a pressão é tão violenta, que nós não conseguimos nem identificar aonde o problema está. A vida dessa mulher estava assim, ela não consegue pontuar onde é que estava o problema. Ela conta a história toda, o profeta pergunta o que você quer e ela não responde. E aí agora o profeta vai começar a dar uma aula de como solucionar um problema em Deus. O profeta vai dizer para ela: o que você tem em casa? Ela queria um milagre poderoso para que os seus filhos não fossem escravos. Ela queria que a sua dívida fosse quitada. Ela queria voltar a ter honra. Ela só queria continuar vivendo. E agora o profeta olha para ela e diz: no meio desse caos, o que é que você tem na tua casa, mulher? O que ela precisava, gente, era algo poderoso. Era um milagre extraordinário, até então inédito, ninguém viveu o que essa mulher iria viver. E esse milagre estratosférico vai começar com algo que o profeta disse: já está na tua casa. O grande de Deus muitas vezes começa com o que a gente já tem. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. Não diga que os últimos dias são melhores que aqueles primeiros. Não faça isso. Não fique dizendo que os dias passados são melhores que os atuais. Fique atento, porque grandes coisas em Deus começam com coisas pequenas, que talvez você nem perceba que está na tua mão. O profeta vai dizer: o milagre vai começar, a tua vida vai ser transformada, mas vai começar com aquilo que você já tem. A Bíblia é repleta de indicações, de gente que viveu coisa poderosa com coisas que já estavam na sua posse. A Bíblia conta a história do dia em que o povo de Israel estava enfrentando os filisteus. Eles se encontram em um vale. Em um lado da montanha, o exército de Israel. Do outro lado, o exército filisteu. E do meio dos filisteus desce um gigante. Esse gigante, durante 40 dias, de manhã e de tarde, começa a afrontar o exército de Israel. E começa a dizer: se tiver um homem aí capaz de me vencer, venha, desça aqui, lute comigo. E se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. E se nós os vencermos, vocês serão nossos escravos. Perceba que o problema daquela mulher é que os filhos iam ser escravos. Olha a estratégia do gigante, do inimigo, tentando agora manipular, tentando tirar o povo de Israel da esfera da guerra e trazendo o povo de Israel para a esfera da briga. O nosso Deus não é um Deus que se mete em briga, meu irmão. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, e exército é feito para a guerra. Se você for para a guerra, te prepara, Deus já saiu na frente para ganhar essa batalha. Agora, se for para a briga, te prepara, você vai fazer sozinho. E o inimigo sabe disso. Foi isso que Golias fez. Se for exército, com exército não vai dar, porque eles têm o Senhor dos exércitos. Agora, se eu tirar eles de lá e chamar um aqui para a briga, na briga Deus não vai se meter. E aí no meio desse caos, enquanto o gigante está tentando
tirar o povo de Deus da guerra, chamar o povo de Deus para a luta natural. Chega Davi, um menino, pastor das ovelhas do seu pai. E quando ele chega no ambiente, ele vê aquela afronta e o seu coração começa a queimar. E ele começa a dizer: quem é esse incircunciso filisteu que está aí adiante de nós, afrontando o exército do Deus vivo? E eles começam a dizer: olha, ele está nos afrontando, mas o rei disse que vai ter um prêmio, um galardão. Aquele que derrubar esse gigante, aquele que vencer esse gigante, a sua família não pagará mais impostos. Olha a promessa. Aquela mulher estava endividada. Davi agora está indo para uma luta que, se ele vencer a luta, a dívida vai ser quitada. Você está numa batalha espiritual. Essas dívidas não são normais, meu irmão. Se você vencer a batalha, a dívida acaba. Se você vencer essa batalha espiritual, o Deus que tem o recurso e a provisão vai te entregar e nunca mais você volta para esse caos. Quando Davi recebe essa instrução, quando ele recebe o prêmio, o galardão daquilo que seria dado, ele diz: eu vou. E quando ele diz eu vou, as pessoas começam a dizer: você não pode ir. Você não pode ir porque você é um menino. E esse gigante é matador desde pequenininho. Ninguém queria ir, mas quando ele decidiu ir, ninguém apoiou. Quando ele decidiu romper, quando ele decidiu avançar, a primeira coisa que aconteceu foi uma palavra negativa, uma palavra contrária, foi contrariedade. Porque assim na vida do cristão, muitos estão com medo, muitos não conseguem romper, e quando alguém decide eu vou, a maioria diz: você não pode. Você não pode porque isso é demais para você. Essa loja, essa empresa é grande demais para você. Esse trabalho, esse lugar é bom demais para você. Ei, é bom demais para você, você não pode. Agora a Bíblia também diz que tudo é possível àqueles que creem no Senhor. Se é no nome do Senhor, meu irmão, você vai dar certo. Se é no nome do Senhor, você vai abrir. Se é no nome do Senhor, você vai vencer. E aí Davi diz: não, eu vou. E eles levam Davi até o rei. E quando ele chega na presença do rei, o rei diz: garoto, você não pode ir. O currículo do gigante é enorme, ele é um matador profissional e você é um menino. E aí agora Davi vai começar a dar o seu currículo. Olha o que Davi vai dizer. Ele não vai falar da sua habilidade com a funda. Ele não vai falar da sua habilidade de guerra. Ele não vai falar da sua filiação. Ele não vai falar dos seus atributos físicos, não. Ele vai dizer o seguinte: o teu servo, quando estava cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai, vinha um leão e um urso e atacava o rebanho e as ovelhas, e eu partia para cima, arrancava da boca, o feria e o matava. E assim como aconteceu com o leão e com o urso, vai acontecer com esse circunciso filisteu. O que Davi estava dizendo: olha, lá no secreto eu trabalhava para proteger o que o meu pai botou nas minhas mãos. Você que está trabalhando até hoje para proteger o dom que Deus te deu, para proteger a casa que Deus te deu, para guardar o filho, para guardar a herança. Ei, você que está lutando nisso, o Senhor está dizendo: eu estou te ajudando a matar os leões, e esse gigante também vai cair. E aí o rei olha para ele e vê que ele está pronto. Mas antes de ir, o rei diz: vem aqui, eu vou te proteger. E o rei vai colocar agora uma armadura em Davi. Vai colocar uma proteção humana em Davi. Não era uma armadura qualquer, era a armadura do rei. Era uma proteção real. Era uma guarda de imponência diante do adversário. E eles colocam a armadura em Davi, e Davi começa a andar e não consegue se mover. E ele não consegue se mover e volta para o rei e diz: olha, tira isso aqui, porque eu não estou acostumado a usar essa veste. Ele estava dizendo: eu não estou acostumado a ir para a batalha e ter a proteção dos homens. Eu vou para a batalha e quem me protege, quem me reveste é o meu Deus. Aos olhos humanos pode ser um coitadinho, uma coitadinha. Aos olhos humanos pode ser um Zé Mané, não tem nada para oferecer. Mas aos olhos de Deus, se Ele botar a mão em você, já era, ninguém te toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí Davi vai. E
quando ele chega lá embaixo, o que é que Deus usa para derrubar o gigante? Não foi uma metralhadora, não foi um canhão de guerra, não foi uma lança e uma espada real, não. O que Davi usa para matar o gigante? A funda, pequenininha, simples e frágil, que ele já tinha onde? Nas mãos. Olha o que o profeta disse para a mulher: o que é que tu tem na tua casa? Porque o que vai derrubar esse gigante já está na tua mão, Deus já te deu. Volta lá e investiga, tem algo bom naquele lugar. Coisas poderosas acontecem com gente que vai usar o que Deus já colocou nas mãos. Ainda que agora não esteja funcionando bem, até hoje você tentou e deu errado, mas a partir dessa palavra você vai tentar e vai dar certo, porque Deus vai contigo. Jesus vem andando, em um outro episódio, chega na beira da praia e encontra Pedro lavando as redes. Ele tinha pescado uma noite inteira, não tinha pego nada. Está lavando as redes e Jesus chega. Jesus pede para Pedro afastar um pouco o barco da praia. Jesus entra no barco, começa a pregar para a multidão. Depois que o barco é afastado, depois que Jesus prega, ele olha para Pedro e diz: agora vamos ao mar alto. E lá nós vamos lançar as redes para pescar. E aí Pedro olha para Jesus e vai dar o seu diagnóstico da sua vida, do momento em que ele está vivendo. Ele vai dizer: Senhor, eu tentei a noite toda, eu não estava brincando, eu não estava dormindo, eu me esforcei, eu fiz o máximo que eu podia, eu usei todo o meu conhecimento, só que é o seguinte, não funciona. Essa rede não pega nada. E agora Jesus vai fazer algo poderoso. Eles vão voltar com a embarcação cheia, mas antes de encher, o que Jesus vai usar para essa pesca? Jesus não dá uma rede nova, Jesus não dá um barco novo. Ei, o que você tem? É essa rede velha que talvez não pegou nada até agora, mas agora Jesus está no barco, vai de novo, vai dar certo. Era uma rede desprezível, ele estava lavando, a rede estava ali, não pegou nada, só dá trabalho. Mas agora Jesus está no barco, o tempo mudou e debaixo de uma palavra, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. O que você tem na mão? O grande milagre vai começar com aquilo que você já tem. Ei, tem algo aí dentro pulsando. Tem uma promessa de Deus aí, tem um sonho de Deus aí, tem uma visão de Deus aí dentro. Ei, é através disso que já está com você que Deus vai começar um rebuliço. Agora a resposta dessa mulher. O profeta diz: o que você tem na tua casa? Não é na casa dos outros, não é na vida de outro, não é apoiado em amigos, não, o que você tem na tua casa. Vai começar contigo o negócio. É o pouquinho que você tem que eu vou usar como matéria-prima, como subsídio para transformar a tua vida. E ela olha para o profeta e diz: a tua serva não tem nada. Porque no olho do furacão, porque no dia do caos, nós temos uma dificuldade tremenda em conseguir dar valor para aquilo que a gente já tem. No meio da dívida parece que tá tudo ruindo. Não tem nada. Não tem nada. Minha vida acabou no meio dessa morte, no meio dessa decepção, acabou. Esse relacionamento foi embora, acabou. Como acabou? Como não tem nada? Você não abriu os olhos hoje pela manhã? Não tem um fôlego de vida aí dentro, não tem um coração batendo aí? Como não tem nada? Será que a vida é pouco? Será que o milagre da existência é pouco? Será que o Espírito do Senhor dentro de nós é pouco? Será que o sacrifício da cruz é pouco? Ei, o que Ele colocou aí dentro é o suficiente para começar a mudar a história. Agora é necessário olhar para isso e dar valor. É olhar para aquele sofá cheio de buraco e dizer: graças a Deus, tem um sofazinho aqui para me encostar, aleluia. É olhar para esse carrinho que hoje pega, amanhã não pega, meu Deus, que bênção, mas tem um carrinho. O sábio Salomão disse assim:
interpretando essa dificuldade que nós temos de valorizar o que já temos no dia mau. Ele disse assim, que o curral permanece limpo quando não existem bois, mas é pela presença dos bois que se faz a colheita. Ele estava dizendo de maneira literal, olha, se você não tiver bois, você não vai ter problema, não vai precisar limpar, o curral vai ficar limpinho. Só que sem os bois, sem o problema que os bois trazem, você também não terá o bônus da colheita. Esses filhos, meu Deus, dão um problema, Jesus. Você diz um, ele faz dois, você diz para a direita, ele vai para a esquerda, meu Deus. Mas você tem um filho, graças a Deus por isso. A tua carreira que você diz, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Ah, meu Deus. Deus pode fazer algo novo. Deus pode, Deus é Deus. Mas enquanto você está nessa área, valorize, faça o melhor que você pode, faça como se fora para o Senhor, porque no Senhor o teu trabalho não é em vão. Enquanto Deus não te arrancar de lá, enquanto Deus não te mover, faça o que tiver nas tuas mãos com todas as tuas forças, diz a palavra. Ela começa dizendo, não tenho nada, porque é o que a gente diz no olho do furacão. Deus me ajuda, e Deus diz, o que você tem aí para a gente começar? E aí a gente diz, não tem nada, Senhor, não tem nada. Tenho nada. O Senhor desce com o presente assim, embrulhado do céu, com tudo pronto. Deus te deu uma promessa no ministério. Você carrega uma palavra de pregar, de adorar, você carrega uma palavra para missões. A tua família carrega uma palavra de ser uma família sacerdotal. Se você carrega isso, Deus está dizendo, começa com o que tu tem. A missão da Europa um dia vai chegar, mas começa fazendo uma grande missão. Sai do teu quarto e vai até na sala falar de Jesus. Começa uma grande missão, sai aqui da igreja e atravessa e vai ali no ponto de ônibus dizer que Jesus é bom. Faz uma grande missão, pega o teu carrinho e vai para casa enquanto tiver um morador de rua, ainda que você não tenha moeda, alguma coisa você tem, não diga não tem nada, alguma coisa tem aí, ainda que seja uma palavra, começa com a palavra que você tem. Deus te abençoe. A mulher diz, eu não tenho nada, e aí naquele silêncio, porque enquanto a gente diz não tem nada, o milagre não vem. Enquanto a gente diz, não tem nada, Senhor, para começar, não tem nada de bom nesse trabalho, não tem nada de bom nessa casa, não tem nada de bom nessa relação. Enquanto você diz, não tem nada, o milagre não começa. Olha o que starta o milagre, olha como o milagre vai começar. É quando ela se lembra. Ela diz, eu não tenho nada, a não ser. O que é esse a não ser? Eu até tenho, mas isso que eu tenho comparado com o que eu preciso não é nada. Deus te deu uma visão grandiosa e o recurso que você tem comparado com o que você precisa fazer não é nada. Lembro-me quando o Senhor mandou a gente alugar esse lugar. E aí eu pedi para o Daniel fazer o orçamento dos fios elétricos, porque não tinha fio na igreja. E aí ele foi e voltou. Enquanto ele foi, eu fiquei orando, Senhor, manda um desconto, ilumina o irmão. Quando ele voltou, o orçamento era 40 mil reais de fio. 40 mil, a gente não tinha 100 reais. Chamei ele no canto e falei assim, ô Daniel, é o seguinte, como é que tu fez o orçamento? Ah, pastor, eu já vi aí as calhas, vi tudo, tá. Falei, pá, não tem como, Daniel, não dá para usar um fio mais fino? Não dá, pastor. Daniel, não dá para emendar dois um no outro assim? Ele ficava, pastor, tu é doido, não dá. Eu falei, tá, amém, vamos orar, Daniel. E eu fui para casa orar. No outro dia de manhã, Deus pegou aquele pouquinho. A gente não tinha nada, mas tinha um pouquinho. Era uns fiozinhos velhos que a gente tinha lá da outra igreja. Tinha um pouquinho. Emendamos os fios e fomos fazendo. E surgiu o primeiro rabicho. Pegamos a energia lá do prédio do lado com aquele fio que não tinha nada e botamos aqui, começou a luz, ô glória. Os morcegos já começaram a ir embora, já começaram a se evadir, foi uma bênção. E naquela noite Deus disse, diga para ele, que eu vou dar para ele
toda a instrução. E eu vou dar os atalhos do prédio para que ele faça uma instalação nesse prédio nova. Diga para ele esquecer tudo que é velho. E eu chamei ele e falei: ô Daniel, é o seguinte, tu tem um conhecimento, Deus vai te abençoar, vamos fazer uma oração aqui, e vai agora e faz de novo esse projeto, tudo novo, esquece o que está velho aí, Deus vai te dar os atalhos. Irmãos, ele foi e voltou. E ele voltou e voltou tremendo, chorando, e ele dizia: pastor, é só Deus para fazer isso aqui dar certo, mas assim, eu acho que vai dar. Eu falei: eu acho não, meu irmão, vai dar certo, como é que é? Ele falou: pastor, nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu digo: agora sim, agora está de Deus, vai lá fazer o orçamento. E daqueles 40 mil, veio para uma quantidade que ainda para nós era enorme, mas não chegava a 10% do que era. Sabe o que é isso? Deus que começa um grande milagre. Você está vendo as lâmpadas aí, está vendo? Eu não vejo lâmpada, eu vejo milagre, 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 milagre. Eu olho lá para frente, eu vejo milagre, milagre. Eu vejo luz lá atrás, eu vejo milagre. Quando eu aperto um botão, eu digo: milagre! Sabe como é que começou? Com aquilo que a gente já tinha, um fio velho. Ei, quem sabe é uma ideia antiga que já está aí. Começa com o que você tem e Deus vai fazer algo poderoso. E aí ela vai dizer pro profeta: eu não tenho nada, a não ser, que não tem muito valor mesmo, é uma botija com azeite. O azeite, gente, é um elemento na Bíblia que começou a ser utilizado de maneira espiritual quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Deus mandou Moisés fazer um candelabro, ele teria lâmpadas, e essas lâmpadas elas representariam a presença do Espírito Santo. E esse candelabro ficaria dentro de um compartimento no santuário, e a indicação qual seria? Que essas lâmpadas, que essas luzes, elas não poderiam se apagar. Ou seja, a presença do Espírito precisava estar sempre acesa na casa de Deus. E o combustível para manter as lâmpadas acesas era o óleo, o azeite. É uma representação clara de que o azeite, de que o óleo é a presença do Espírito Santo em nós, que não nos deixa apagar, que não nos deixa perder a fé. Essa mulher tinha um monte de problema, mas ela tinha algo precioso, ela ainda tinha unção, ela ainda tinha azeite, ela ainda tinha esperança no Espírito Santo, que é o que muitas vezes é a única coisa que nos sobra. A nossa força do braço já falhou, a empresa já faliu, as pessoas abandonaram, todo mundo já virou as costas. Às vezes até nós ficamos dizendo: meu Deus, será? Mas aqui dentro ainda tem um pouquinho de azeite, que é a presença do Espírito Santo, que está dizendo: eu vou começar uma obra poderosa com isso que ainda está aí dentro. O azeite é a representação da unção. Quando Deus vai separar alguém para uma obra, quando Deus vai ungir alguém para o governo, Deus mandava com que os profetas utilizassem o azeite, o óleo, derramando sobre a cabeça. E a partir daquele momento aquela pessoa estava separada. Ela recebia uma capacitação especial da parte de Deus. O Senhor me deu essa mensagem na sexta-feira. E de lá para cá, cada um que eu vejo eu prego. Cheguei aqui na sexta-feira, os meninos estavam trabalhando, preguei para eles, fui para casa, preguei, estou pregando. E o Senhor estava me dizendo que esse azeite, ele é renovado todas as vezes que você usa. Você tem um dom, quando você usa esse dom, o azeite na tua vida é renovado, a esperança é renovada, a fé é alimentada, o fogo é aceso. É por isso que dá tanta saudade de tocar, é por isso que dá tanta saudade de cantar, é por isso que dá tanta saudade de pregar, é por isso que não dá para ficar sem fazer o que Deus te chamou. E quando você faz, o fogo começa. E quando você doa, porque Deus te chamou para doar, o fogo começa. E quando você ajuda, porque Deus te chamou para ajudar, o fogo começa, e aquele azeite vai brotando, e aquele azeite vai brotando, e o fogo e a chama vai ardendo no teu coração, e a lâmpada do Espírito volta a brilhar. O azeite é também a representação
do poder de Deus para despedaçar o jugo. A Santa Escritura vai dizer que o jugo, o peso, o fardo que nós carregamos, ele é despedaçado por causa da unção, ou seja, do azeite, do óleo. Aonde um homem ungido, uma mulher ungida, cheia do óleo, chega, aquele peso é despedaçado. A empresa está um caos, é só chegar alguém cheio do azeite que aquele peso se desfaz. A casa está em pé de guerra, mas é só chegar alguém cheio do azeite que aquelas guerras terminam. O casamento está de mal a pior, mas se um dos dois decidir entrar no óleo e ser cheio do azeite do Senhor, a guerra acaba. Azeite. O Senhor tem esse azeite precioso para derramar sobre as nossas vidas todos os dias. Essa mulher estava retendo o que de mais precioso ela tinha, o azeite. O azeite, gente, o óleo, a unção, ela vem pelo menos de 3 maneiras. Alguém ungido é ungido em pelo menos 3 circunstâncias. A primeira delas é nos momentos de pressões. Deus derrama azeite, unção. Deus aviva o Espírito em nós, não é no parque de diversão. Os dias em que você vai receber de Deus uma porção nova do Espírito, um derramar novo de azeite sobre a sua vida, não será no dia de festa. As melhores canções, as mais ungidas, Deus dá para aqueles que têm essa habilidade no dia do choro. As melhores ministrações Deus dá para quem prega no dia que ele está todo arrebentado. Os melhores livros são escritos a partir dos maiores traumas existenciais que as pessoas passaram. E no mundo espiritual é exatamente assim. Quando você vai para um lugar de pressão, Deus não quer te matar, Ele quer te ungir. A Bíblia vai falar que Jesus, Ele foi nos seus últimos dias, nas últimas horas para o Getsêmani. Getsêmani significa a prensa de azeite. Lugar de pressão. O Senhor Jesus foi tão pressionado que chegou a suar gotas de sangue, diz a palavra. Ele entrou naquele lugar, no Getsêmani, num lugar de pressão, mas naquele lugar de pressão, ele foi ungido, foi preparado para a cruz, que era o auge do seu ministério. Todas as vezes que você entrar num lugar de pressão, todas as vezes que você entrar diante de uma grande dificuldade que te pressionar, ei, não fuja da dificuldade, não saia da prensa, porque Deus vai derramar um azeite novo sobre a tua vida que vai mudar a tua história. Então pressão não é para fugir, pressão não é para matar, pressão de Deus é para ungir, é o Getsêmani do Senhor, para extrair de nós o melhor. Quando você vai ver a produção do azeite, as primeiras prensagens, o primeiro trato da prensa na oliva é a retirada de água, de casca, de detrito. E nas últimas prensagens é que o azeite sai puro. É por isso que muitas vezes você passa numa prova numa área, daqui a pouco ela alivia e você, oh glória a Deus, venci, daqui a pouco passa de novo, e daqui a pouco de novo, e você diz, meu Deus, o que é isso? E daqui a pouco de novo, e daqui a pouco de novo, e Deus hoje está te dizendo, ei, não é para morte, não é retrocesso, sou eu te apertando mais para extrair de você o melhor que eu já coloquei em você, o azeite. Essa mulher passou por toda essa pressão, para no final ela entender, meu Deus, tem azeite em casa. Meu Deus, tem unção na minha casa, tem presença do Espírito na minha casa. Ei, Deus não me largou, Ele ainda está lá. O azeite, a unção, ela também vem diante dos inimigos. É algo que a gente não quer. Se nós pudéssemos, a gente andava só com gente boa, aleluia. Mas no mundo nós teremos aflições e os inimigos, eles existem. Não se iluda, meu irmão, nem todo mundo vai gostar de você. Que é um absurdo, né? Porque você é tão legal, a gente é tão bom. Não sei como é que tem gente que não gosta da gente. Adversários, inimigos, eles são reais, eles existem. Agora, esses adversários não são pessoas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortaleza.
Porque não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais, diz a palavra. Nós temos um adversário, sim. Esse adversário não é o pai, não é a mãe, não é o marido, não, esse adversário é espiritual. Mas é na presença do inimigo que Deus derrama azeite. Sabia disso? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. A sua vara e o seu cajado me consola. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, azeite, e o meu cálice transborda. Então está cheio de adversário, um monte de gente querendo te pegar, o espírito mal usando um monte de gente, e você diz, ai meu Deus, e Deus está te dizendo, ei, te prepara, está vindo uma unção nova, eles não vão te tocar, eu vou te ungir, e no final a minha glória vai resplandecer na tua vida. Só que tem um problema, essa unção cai quando você senta ao redor da mesa. E essa mesa não é um jantar com gente boa. É na presença dos inimigos. É um combate espiritual com um adversário num lugar que você sabe que ele está. É ir em ambientes que você sabe que o mal está predominando. É frequentar ambientes que você sabe que as trevas estão dominando. E naquele lugar não é para ficar apavorado, é para sentar e comer na presença dos inimigos. Porque enquanto você se acalma, ainda que por dentro temores, do lado de fora unção caindo para a glória de Deus. Talvez você está com medo dessa situação que você está enfrentando, e o Senhor está dizendo, ei, não te apavora, se alimenta da minha palavra, come do meu banquete, porque enquanto você descansa na presença dos inimigos, eu te unjo com meu óleo. E por último, o azeite vem também em situações que vão nos destacar. O azeite vem em situações onde Deus vai nos enviar. O envio, gente, é um divisor de águas na vida de homens e mulheres de Deus. O envio é uma capacitação extraordinária, excepcional, que Deus dá para algumas pessoas para viver a missão que Ele está dando. Quando você for enviado, o Senhor vai te ungir. E quem sabe você já foi ungido. E o que está faltando agora é o ir. Algumas pessoas foram ungidas desde o ventre para pregar a palavra. Algumas pessoas foram ungidas desde muito jovens como profetas. Algumas pessoas foram ungidas desde a mais tenra idade. Desde que você se conhece por gente, o pessoal olha para você e diz que você vai ser um empresário. Desde que você se conhece por gente, as pessoas olham para você e dizem, meu Deus, você vai tocar instrumentos, você vai cantar para Deus, meu Deus, você. E durante muito tempo você ouviu e disse, meu Deus, de novo. Você não percebeu que enquanto as pessoas falavam, era o Senhor te dizendo, eu já te dei uma unção para essa área. E talvez até aqui você fugindo, fazendo outras coisas, tentando as tuas coisas, os teus sonhos, e o Senhor hoje abrindo os teus olhos e dizendo, ei, eu te criei para algo lindo e poderoso, e nesse lugar vai fluir, porque o que faz fluir não é habilidade, é a unção. Muita gente prega, mas tem gente que prega ungido, aí dá gosto de ouvir. Você já viu que tem gente que a gente senta assim e diz, meu Deus, quando eu vejo o bispo Fernando pregar, a minha vontade é sair da cadeira e derrubar ele e dizer, cara, eu te amo, cara, que Bíblia que tu lê? Tem gente que vai vender e você não quer comprar. Mas a pessoa é tão agradável, é tão ungida no que faz, que você sai levando coisa que diz assim, eu nem preciso disso aqui, mas aquele cara é gente boa. Tem loja que você entra que o atendimento é tão top que você você passa na cidade e não tem como não parar lá. Por que isso? Unção.
graça, favor. Como é bom ouvir quem toca e toca ungido. Como é bom andar com gente que tem azeite. Sabe o que é bom andar com gente que tem azeite? É porque o Senhor unge a cabeça com óleo e não retém o cálice, a unção de quem é ungido transborda. Você começa a andar com ungido, algumas gotinhas vão pegando em você. Oh, aleluia. Eu digo para o pastor Fernando, eu digo para ele, eu digo, bispo, é uma bênção, eu estou contigo. Eu começo a ver coisa que eu não via. E eu me alegro, né? Mas eu sei, é respingo, só gotinha. E talvez você é o ungido da tua casa. E se você estiver na casa, essas gotas vão respingar para todo mundo, vai pegar todo mundo, daqui a pouco a casa inteira está ungida, o trabalho inteiro está ungido, o grupo inteiro está ungido, a igreja inteira está ungida por causa da tua vida. Você crê nisso?